Excelente dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da semana do Empreendedor Inquebrável. Se você está assistindo agora, é porque você está vendo o replay. Hoje a live é com um grande amigo meu, Rafael Cisne, e o Rafa vai falar sobre investimentos. Chegou, Rafa. O Rafa vai falar sobre investimentos e o quanto você precisa trabalhar a tua mentalidade de empreendedor para ser, na verdade, um investidor. Então, quem for chegando, clica nesse aviãozinho e encaminha a live para quem você acredita que pode se beneficiar com o conteúdo que a gente vai ver aqui. Dá uma visualizar aqui. Opa, já tá aí o objetor. Fim! Aê! Aí, Seja muito Carol, bom bem-vindo! dia. Excelente dia, bom dia! Tudo bem com você, meu Bom querido? dia, empreendedor inquebrável. Exatamente, empreendedores inquebráveis. Ó, gente, pra você ter uma ideia, quem vai falar com a gente aqui hoje, o Rafa, ele é investidor há mais de 20 anos. 20 anos já, Rafa, ou mais de 20 anos? Esse ano fizeram 30 anos que eu fiz meu primeiro investimento. Meu Deus! Tá conservado, hein? 30 anos, Ó, nasceu já fazendo investimentos. é o filtro do Instagram. Ótimo, adorei. Show! Gente, o Rafa ensina você a gastar melhor, investir bem e construir riqueza. Que eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo é o que nós precisamos colocar foco em gastar melhor, não necessariamente menos, mas melhor, Uhum. investir bem e construir patrimônio, construir riqueza. E eu chamei o Rafa para esse papo, por um, porque eu admiro ele demais, e dois, porque eu acredito que um empreendedor inquebrável, ele precisa começar a construir uma cabeça de investidor. E aí, nada melhor do que trazer a cabeça de um investidor para conversar com a gente aqui. Para conversar com a gente aqui. Porque acontece, muitos empreendedores, Rafa, eles acabam vivendo o dia e não pensando no amanhã. E não Aham. pensando no amanhã. Daí vem esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, o impacto é muito grande. Né? O Uhum. impacto acaba sendo muito maior do que ele imagina. E aí eu quero falar contigo exatamente sobre isso. Sobre visão do investidor, Uhum. né? Uhum. Sobre o quanto que como que uma empresa de fato ela é avaliada, né? Se uma pessoa que está aqui, empresário, empreendedor, fala, caramba, como é que uma empresa é avaliada para entrar numa bolsa de valores, por exemplo? Para entender que existe um caminho para isso. E aí, finalmente, falar sobre investimentos, né? Como que a gente pode, como você pode nos auxiliar hoje. Mas antes, se apresenta para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir a nossa gravação. Legal, Carol. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu sempre fico empolgado em falar sobre isso, porque afinal de contas fazem 30 anos que eu faço investimento, né? Então, a Cara, minha vida foi transformada pelos investimentos. Eu tive que aprender muito nessa jornada de 30 anos, não só para fazer os meus investimentos, mas como eu comecei lá aos 18 anos de idade, fazer meu primeiro investimento, e gostei, né? Eu até falo que foi uma subscrição de ações do Banco Banespa, o Banco Estado de São Paulo, que nem existe mais. sim. E aquilo ali mudou a minha vida, a minha forma de ver o mundo, de ver a profissão, de ver como que a gente faz dinheiro, ganha dinheiro e como a gente tem estabilidade financeira. Então, eu me profissionalizei nessa área e então fiz pós-graduação em mercado financeiro na FGV, fiz pós-graduação em matemática na Universidade de Brasília, em matemática Que para massa. economia e finanças, e entrei no mestrado de economia 2 vezes, mas aí decidi que não queria levar a vida acadêmica. Achei melhor ser gestor de fundos, né? Sim. E cheguei assim, fui analista de investimentos, especialista em risco, fui consultor financeiro da Brasil Telecom, quando era aqui em Brasília, e virou Oi, né? E tá nesse negócio aí, as ações sobe, desce, até subiram bastante esse ano. E, em paralelo, eu fui ajudando outras pessoas com suas finanças, que são os investimentos, porque aquilo que é óbvio para mim, porque eu fui obrigado a trabalhar com finanças e Uhum. investimentos, não é óbvio para 99% da população. Até porque a Verdade. gente tem uma estatística no Brasil que apenas 1% dos aposentados no Brasil é independente financeiro. Então, as Caraca. pessoas não... É uma palavra meio espanhol que o pessoal fala as pessoas não manejam direito o seu dinheiro, as suas finanças, e acabam não se aposentando ou tendo uma liberdade financeira, sabe? Então, É. por isso que eu ajudo outras pessoas, porque é igual você tem um conjunto de habilidades que eu acho fantástico, de colocar os empreendedores Então, num nível mental e físico mesmo, para chegar uhum, no patamar mais alto. Né? E você vê sim. que é tão óbvio para você e eu fico assim, acho que você tem a mesma pegada que eu, cara, sentindo assim, cara, é tão óbvio a pessoa fazer isso, que se ela fizer, ela vai passar para o próximo nível. Cara, é tão simples. Poxa, a gente demorou, no meu caso, 30 anos para aprender e eu ensino tão rápido, né?
Então, por isso que eu gosto de fazer isso, porque eu sei que passa, que esse conhecimento pode passar pessoas, empreendedores e empresas para um próximo nível. Eu acho que é por isso que a gente está aqui nessa conexão, porque a gente acredita nessa transformação, né? Aí, Sim, total. falando um pouquinho do comentário inicial que você falou, né? Que as pessoas não têm uma visão no tempo, né? De se enxergar as coisas no tempo, né? De ter uma visão do futuro e só enxergam muito o dia a dia, né? E aí vamos pedindo para as pessoas para entrar aí, clica aí no aviãozinho, chama pessoas para participar da live, que vai ser muito legal, informações que realmente transformam a vida de pessoas. Aí, como você cuida muito de empreendedores e eu ensino as pessoas a investir, e a conexão disso é porque a gente está falando, no final das contas, de empresas e de qualidade de vida, né? Então, fazendo um paralelo do empreendedor, que tem essa forma de agir, de só ver o dia a dia, e levando para investidores, né, que investem nas empresas e ganham dinheiro com isso, né? No mercado, se você ler as biografias, né, eu estava até, antes de começar aqui, estava lendo aqui um pouquinho do Peter Lynch, que é um grande investidor, depois eu te passo uma biografia de Warren Buffett, George Soros, né, todo grande investidor que começou do zero e ficou rico, milionário e bilionário, eles tiveram uma visão a longo prazo. Então, essa é uma coisa essencial. Não existe uma biografia de um investidor que ele ficou rico, milionário do dia para a noite. Não existe, sabe? Eu gosto de ler biografias porque você, como eu também, gosta de falar de espelhamento, né? Igual você falou, pô, se é para falar de investimentos, vamos trazer uma pessoa que faz investimentos há 30 anos. Exatamente. E coisas que a gente aprendeu com o Tony Robbins também, né? Coisa é para fazer mais rápido, né? Fazer mais rápido, você precisa rápido. ter alguém que já fez o caminho. Aí você consegue fazer mais rápido. Exatamente. Então, essa visão em longo prazo, ela é fundamental. Você conseguir enxergar 4, 5, até 10 anos. Né? O Warren Buffett mesmo, né, que é o terceiro homem mais rico do mundo, né, que tem ali seus 80 bilhões de dólares de patrimônio, ele fala assim, olha, eu estudo, faço investimento, mas quando eu resolvo fazer investimento, eu fico tranquilo com aquilo nos próximos de 5 a 10 anos. Sabe? Então, você vê como é que é a visão dele, de ter essa confiança, de depois que ele toma a decisão, lógico, ao longo da história dele, a gente percebe que alguns investimentos ele teve que fazer uma mudança de plano num prazo antes do que ele imaginava, mas, via de regra, ele estava enxergando um horizonte de 5 a 10 anos. Então, essa é uma característica fundamental que o empreendedor deve ter. Né? Pensar. E eu costumo até falar para as pessoas, aí você vê que existe um paralelo muito grande, porque às vezes tem empresários, empreendedores que querem investir na Bolsa de Valores, e quando a gente fala de uma vida pessoal, né, o empresário, ele na vida dele, ele consegue fazer o que você falou no começo, que gastar melhor o seu dinheiro e fazer investimentos para criar riqueza. Então, ele fazendo na vida dele, né, o que eu percebo, porque eu hoje não faço consultoria empresarial como você faz. Já fiz no passado, hoje eu gosto de cuidar de pessoa física. Agora, eu vejo uma transformação na empresa da pessoa que faz uma consultoria financeira, pessoal. Porque como é que o empresário... uma coisa que o Jorge Paulo Lemann fala é o seguinte, né, que duas coisas que fizeram as empresas do Jorge Paulo Lemann virar o que é. O Jorge Paulo Lemann é uma referência, né, em termos de ser empresário de sucesso. Ele fala que é meritocracia e fluxo de caixa bem ajustado. Agora, como que um empresário ele vai implantar na empresa dele um fluxo de caixa bem ajustado se ele não tem um fluxo de caixa pessoal bem ajustado? Ele gasta sem ter, gasta o que não tem, compra o que não tem, não planeja, né? Opa, Sim. Voltou. Voltou. Então, quando o empresário ele começa a fazer na vida dele, fica muito mais fácil implantar na empresa. E ele vai chegar e ficar, cara, como é que eu não enxergava o orçamento da minha empresa? Como é que eu não planejava 6 meses para frente? Quando eu peço para a pessoa física fazer um orçamento,
Porque a gente não vive sem planejamento. A pessoa física é da mesma forma que a empresa. Então, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. O Peter Drucker, falando de administração, né, o Peter Drucker, que é um dos pais é o pai da administração moderna, ele fala assim que a melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. É uma frase dele que eu sempre levo. Então, como é que você cria o futuro? Olha, primeiro faça um orçamento da sua vida pessoal nos últimos 2, 3 meses. No último mês é o mais importante. Mas começa a planejar daqui para frente. Eu falo, por exemplo, uma mãe que vai ter um filho. Cara, é um momento de muito amor, de muito carinho. Vamos imaginar, então, ter um filho como criar uma empresa, né? É um momento único na vida de uma mulher. Uhum. E é o momento que a mulher se estabana nas finanças. Porque compra demais, compra roupinha mais do que precisa, compra a fralda que depois, sabe? Compra um berço de ouro que ele vai usar 3 meses, né? Então, eu faço assim, olha, mãe, daqui 3 meses, em que fase seu filho vai estar, que tamanho, que peso, e o que ele vai precisar. E ela começa a fazer uma relação. Vai precisar de tantas fraldas, roupinha tamanho M, um brinquedinho educativo. Quando você começa a prever isso, você começa a falar, poxa, vem cá, eu vou comprar. Depois, as lojas são treinadas para fazer você gastar, ou online, ou presencial, que agora a gente não está muito no presencial. Quando você começa a cair na tentação, calma aí, isso aqui eu não planejei, isso aqui não estava no meu orçamento. Então, você acaba não se levando muito por esses erros de orçamento. Na empresa, a mesma coisa, né? De repente, você vai gastar... a empresa tem que ter um fluxo de caixa ajustado. Então, se você começa a falar, o que vai ser minha empresa daqui a 6 meses? Cara, eu acho que vou precisar de mais um estagiário. Vou precisar de mais um computador. Que computador que é? Qual que é o preço desse computador? Eu vou precisar de repente, uma sala a mais. Ou, de repente, de reduzir espaço. Né? Então, você está pensando nisso tudo. Quando você acorda assim, dá uma louca. Eu vou comprar... eu planejei comprar um computador, mas vou comprar 3 Macs porque fica bonito na minha empresa. Aí você fala, calma aí, isso aqui não está no meu orçamento. Isso aqui eu não planejei. Será que eu preciso mesmo? Sabe? Então, o planejamento de orçamento futuro, tanto na pessoa física quanto nas empresas, é fundamental para que você tenha controle sobre isso. E você deve saber que o Sebrae fala ali que cerca de 80% das empresas quebram em até 5 anos. Sim. Quando eu trabalhei com consultoria empresarial, o meu sócio ele era também consultor do Sebrae. Então, a gente estava muito ligado e a gente estudava um pouquinho mais dessas estatísticas, que até o Sebrae divulga, né? Você pode entrar lá e ver algumas estatísticas. A maior parte das empresas que quebram, dessas 80% que quebram até 5 anos, não tinham um planejamento estratégico. Ou seja, elas não Acho pensavam... que é o primeiro ou o segundo fator, né, que mais impacta aí no quebra-quebra. Exatamente. É muito simples, porque é o que o Peter Drucker fala. A melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. E criar o seu futuro é botar o bumbum na cadeira e começar a pensar o que vai ser daqui 6 meses. Se você não sabe minimamente as características que tem um planejamento estratégico, que é uma coisa que você vai ensinar com muita maestria, cara, começa a pensar o que são receitas e despesas hoje e daqui a 6 meses. E você está começando o seu planejamento estratégico, né? Então, é o começo, é um pontapé. Lógico que tem vários outros artifícios, mas só de você pensar o financeiro já conta muito. É um dos pilares muito fundamentais, né, Rafa, do planejamento estratégico. É muito legal que você falou isso. E eu quero te fazer 2 perguntas, eu anotei por aqui, porque o Sebrae sempre... Acabou de sair uma pesquisa que 600 mil empresas fecharam nesse período. E aí, eu lembro que no primeiro dia da quarentena, uma pessoa me escreveu e ela falou, não acredito que eu vou quebrar de novo. E eu falei, puxa, então não é o que está acontecendo. É a tua forma de gerir a empresa. Carol, como que eu vou criar o meu futuro? Como o Rafa falou, como é que eu crio o meu futuro? Você começa a pensar nele hoje. É claro que nem sempre você vai ter todas as variáveis, mas assim como o investidor pensa a longo prazo, você precisa pensar a longo prazo para a tua empresa também. Não são esses 3 meses, 6 meses ou o ano de 2020. São os próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos. Porque eu entendo que se você está no business de empreender, é que você vai ficar por isso por longo prazo. Né? E aí a pergunta que vem, que eu peguei ele do Rafa, é assim, como que você desenvolveu, Rafa, essa mentalidade de longo prazo? Como que se desenvolve? Porque eu imagino que se a pessoa que está assistindo a gente aqui
e ainda não tem essa mentalidade de longo prazo, como que se desenvolve essa mentalidade de pensar em longo prazo? E principalmente quando a gente fala de planejamento, quais são as estratégias, por exemplo, que você utiliza, você ensina para alguém que deseja começar a se planejar agora? Nunca teve planejamento, vai lá e compra 3 Macs, vai lá, planejou comprar um Dell, né, um Lenovo, e vai lá e compra 3 Macs. Como que você estrutura isso para um planejamento, para transformar a empresa perene mesmo, para que investidores possam olhar para o empreendedor que está aqui e querer investir na empresa dele, né? Aham. Então, como que você desenvolveu a tua visão de longo prazo dentro da tua carreira? E aí, como que o empresário pode desenvolver essa visão de longo prazo e construir um planejamento eficaz? Legal, bacana, boa pergunta. Que é uma coisa que você fala muito, que eu sei que você fala muito, e que parece óbvio para as pessoas. Uhum. Excelente dia, pessoal. Pessoal, se você estiver gostando e tiver com alguma dúvida, manda aí. Obrigado pelos Exato. joinhas. Vamos interagir. Manda o aviãozinho, que essas informações são muito fundamentais para você que quer empreender. E para quem quer investir, ter uma vida tem mais qualidade de vida também. Bom, Carol, é uma coisa que parece óbvia, mas que as pessoas não fazem, que é aprender com os próprios erros. Porque eu não cheguei no mercado financeiro Mas, e eu não cheguei no mercado financeiro com essa visão que eu tenho hoje, sabe? E quando a uhum. pessoa fala que ela vai quebrar, igual você falou da sua cliente aí, da sua amiga, Sim. que ela vai quebrar, no Brasil a gente tem esse estigma muito equivocado do que é o que vai quebrar, sabe? Eu já, assim, já tive empresa nos Estados Unidos, assim, empresa, não de que eu fique lá, mas que eu fui fazer investimento em imobiliário e tal. E eu peguei algumas percepções ali com pessoas do sistema americano, né? Como é que funciona o sistema americano? E o sistema americano, acho que para o empreendedor, ele, ele incentiva, ele dá facilidades para quem erra, né? Então, por Uhum. exemplo, se você, por exemplo, o empreendedor, ele talvez precise de capital de giro. Nos Estados Unidos, quando você vai falar assim, você vai requisitar capital, o cara pergunta quantas vezes você já quebrou, né? E a gente, no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa, isso, o cara que quebrou Ih, se tô fudeu. frito. Tô É o frito, eu me contrário. fudi. É o contrário, porque o cara que já quebrou, ele tem muita experiência de quem está entrando no mercado agora. O cara que já Uhum. quebrou 3 vezes, ele está com uma probabilidade muito maior de ter um empreendimento de sucesso agora, porque ele já sabe que tem Exato. muitos erros, do que o cara que está entrando no mercado agora, sabe? Então, aqui no Brasil, a gente tem um estigma, que o cara que quebrou, ele se ferrou, ele está na lista negra, que não vai conseguir fazer E mais nada. acabou. Para, Uhum. você que quebrou, porra, que legal. O que eu escuto dos investidores de sucesso quando vão fazer uma palestra como essa, ele já começa falando, gente, eu quebrei 5 vezes, eu quebrei 8 vezes. Não tem um que começou e pá, né, e deslanchou. Então, Sim. então assim, aprende. Agora, se você não quer, você quebra e você não aprende nada, aí realmente você está com um problema muito sério. Então, é Uhum. aprender com os erros. Porque quando eu comecei, eu vejo muita a molecada começando agora com essas propagandas que a gente vê no Facebook, no YouTube, Sim. no Instagram. Porra, seja um trader, ganha R$ 200 por dia. Né? Quando eu comecei, não foi diferente. Eu não comecei com a visão de longo prazo. Eu queria ganhar todo dia. Eu queria ganhar todo Uhum. dia. Só que com o tempo, eu fui vendo, né, que o trader não ganha dinheiro e tem um estresse muito grande. Ou seja, o cara que está cuidando da sua empresa no dia a dia, ele não vai ganhar dinheiro porque ele vai entrar na estatística. Né? Então, se você pegar todas as biografias que eu falei, o Peter Lynch, o George Soros, o Warren Buffett e muitos outros, né? Eles não tem nenhum investidor que tem uma biografia milionária que foi imediatista. Então, o trader que eu queria ser, né, comprava, vendia, via gráfico e tal, não sei o quê, eu vi que não dava dinheiro porque ninguém que eu lia falou que ganhou dinheiro fazendo isso. E você Sim. pega estatísticas da BMF, você pega no horizonte de 3 anos, né? Porque muita gente fala assim, eu ganhei 100% em tanto tempo. Mas a pessoa não fala quanto que ela perdeu, né? As operações que deram erro. E a BMF divulga estatística que num prazo horizonte de 3 anos, apenas 3% das pessoas que fazem traders ganharam dinheiro. Ou seja, uma Uhum. probabilidade muito baixa. Mas Sim. do investidor que faz investimento a longo prazo, cara, quase que 100% ganha dinheiro. Então, Uau. essa visão de longo prazo não foi de cara. Eu aprendi de cara. Eu demorei, talvez, ali uns 7, 8 anos. Demorou, né? Então, Uhum. você vê, se eu tivesse pego essa visão mais rápido, hoje eu já estaria em outro patamar. Porque faz Uhum. muita diferença.
Sim. Então, é uma visão de longo prazo. Essa visão a longo prazo eu peguei errando. Errando, Uhum, querendo ser uhum. imediatista, querendo ter uma carteira muito concentrada. Então, é uma coisa que eu já começo com as pessoas que começam a investir com 1.000, com 5.000 ou com 1 milhão, fazer uma carteira diversificada que ela se protege. Então, vou dar um exemplo prático, e que aí o empreendedor pode levar isso para a vida dele, para a empresa dele. Por Sim. exemplo, o cara que está lá, eu quero comprar ações, porque ações subiram 40% em 2019, está subindo, está subindo. O meu cliente, ele não estava nessa pegada. Então, a gente tinha um pouco, por exemplo, de dólar, de ouro, pouquinho, pelo menos. Mas o dólar está alto. Toda vez que eu falo que vai para investir em dólar, a pessoa fala que está alto. E aí um ano depois está mais alto ainda. Tá mais alto. Então, você vê, a bolsa, quando ela caiu 40% em 12 meses, o dólar estava subindo 40% em 12 meses. Então, você teve um ativo que te protegeu da queda, sabe? Então, você não ficou zerada. Você não ficou... o outro cara que eu gosto muito, Nissim Taleb, ele fala o Sim. seguinte, olha, você não pode perder no jogo a ponto de quebrar e ter que sair do jogo, sabe? Então, você tem que se proteger. Então, o empreendedor, ele tem que perguntar assim, vem cá, como que eu posso mexer no meu fluxo de caixa, na Uhum, minha uhum. diversificação de portfólio, que se uma coisa Exato. der errado, eu não vou quebrar a ponto de sair do jogo, né? Por exemplo, o empreendedor, ele pode ter na vida dele, assim, pô, eu tenho, sei lá, um negócio de celulares. Mas ele pode diversificar o negócio dele se ele entrar na bolsa e comprar ações do banco, de um banco. Então, ele está no mercado financeiro, de uma mineradora, né, de Uhum, uma empresa de seguros, de uma empresa que cuida de saúde. Então, ele tem que uhum, diversificar o portfólio, né? Então, o empreendedor, ele não está na bolsa ainda, né? Mas ele pode, a empresa dele não está na bolsa, mas ele pode diversificar o portfólio dele tendo ações de isso. outras empresas, porque se uma der errado, a outra vai sustentar ele a ponto de que se ele quebrar nenhuma, ele não vai ter que sair do jogo por perder todo o dinheiro, sabe? Então, é isso, é uma diversificação de portfólio. Que legal. Isso tem muito a ver também com dentro da empresa, né, Rafa? O que acontece, e aí de aprender com os próprios erros, eu também acho super interessante com os americanos, que eles já começam sem medo de ser feliz, né? Falando quantas vezes eles quebraram, porque quebraram a empresa. Porque o nome da nossa semana é a semana do empreendedor inquebrável. É você que não quebra. É o Exatamente. empreendedor não quebra. A empresa pode quebrar. E aí, então, pegar isso que o Rafa falou de o que eu aprendo se a minha empresa quebrou? O que eu aprendo se o meu negócio quebrou? Porque o empreendedor é inquebrável. Até pelo Nassim, você comentou aí do Nassim Taleb de antifrágil, né? De o quanto a gente consegue ficar ainda mais fortalecido do aprendizado que eu tenho a partir de que a empresa quebrou, né? E aí Exatamente. você traz um outro ponto que a empresa, vou diversificar na minha empresa e no mercado financeiro, que é algo que eu quero falar com o Rafa também, como que o empresário hoje ele começa o ponto zero de quem não investe no mercado financeiro, de quem ainda não tem nenhum investimento, qual que seria o ponto zero hoje? Vamos começar, né? Mas antes, ter dentro da tua empresa, empreendedor, um menu de produtos e serviços. Olha quando o Rafa fala assim, ó, uma pessoa que vai investir em ações e também vai investir em dólar, e também vai investir em ouro. Ela tem um portfólio, né? Ela tem uma diversificação disso. E tem muitos empresários que eles têm dentro da sua empresa um único produto, que é aquela vaca leiteira, que é aquele produto que ele investe tudo, né? Porque sempre dá alguma coisinha ali e ele não diversifica dentro do próprio mercado. Ele não olha para o lado para investir em pequenas outras empresas, ele não olha para o lado para fazer parcerias. Porque se a empresa dele talvez não esteja indo tão bem agora, uma empresa parceira pode estar indo muito bem. E ele tem um rendimento dali, não necessariamente na bolsa de valores, mas aqui do lado. Porque você fez uma parceria de valor que te agrega, e aí remuneração financeira, que te agrega nome, que te agrega, enfim, um crescimento. De pensar com essa visão de diversificar também. Não só para o mercado financeiro, mas também, que é o que o Rafa vai falar agora, mas olhar para o lado, né? O empreendedor, muitas vezes, ele está dentro da empresa dele e olhando somente para a empresa. Dá uma olhadinha para o lado. Porque quem sabe do teu lado pode ter algo que você diversifica e cresce, e diversifica e faz a diferença, né? E aí, nesse ponto, e trabalhar se eu não invisto hoje, se é um empresário que não investe zero, ou está investindo na sua empresa, ou é aquela coisa que está arrancando os cabelos agora. Rafa, qual que seria a tua recomendação para como se tornar um investidor à la Rafa Cisne ou à la Warren Buffett? Qual seriam os primeiros passos para quem de fato deseja começar a fazer investimentos
e pensar um pouco fora da caixa, né? Administrar a sua empresa, gerir a sua empresa a longo prazo, com visão de longo prazo, mas também gerir aí a sua pessoa física com essa visão de longo prazo e fazer os dois caminharem juntos. Legal. É porque você bem falou, o nome o título aqui da semana é O Empreendedor Inquebrável. E é muito legal isso, porque assim, não é a empresa do cara que é inquebrável, é ele. Então, ele que não pode quebrar, e é o que Nissan Taleb fala. Pô, não quebre a ponto, não perca tanto dinheiro a ponto de você quebrar para ter que sair E sair do jogo. Então, assim, a sua empresa, de repente, ela pode sair do jogo, né? Porque é alguma coisa que você não previu, uma pandemia que você não previu, e muitas coisas podem acontecer que a sua empresa saia do jogo. Mas se você se prever, você não sai do jogo e daqui a pouco você entra em outro game que você vai ganhar dinheiro, né? Pegando toda a sua experiência, né? O que o Taleb fala do antifrágil é que você tem que tornar a sua vida de forma que você e a sua empresa se beneficiem com o caos. Então, à medida que você consegue prever isso, então, primeiro, para você se beneficiar do caos, você tem que começar a fazer um trabalho de conscientização, de um trabalho um pouco intelectual, de que imaginar o que seria o caos para sua empresa. Então, pega a tua empresa hoje, sei lá, é uma empresa que vende guarda-chuva. Sei lá, se passasse 3 anos sem chover, seria, sei lá, seria o caos. Né? Então, fazer esse exercício, por mais ridículo que seja, você imaginar o que é vai automaticamente colocar o teu cérebro para funcionar, como que você se beneficiaria do caos. Então, é isso, tanto na pessoa, quanto na PJ, quanto na PF. Então, para o investidor começar do zero, a primeira coisa que ele tem que ter é uma reserva. É o básico. E você vê que é uma coisa que não é tão básica, porque é o primeiro passo. Mas desde o pequeno investidor iniciante até o mega ultra investidor, os caras de sucesso, eles têm reserva de emergência. Para você ter ideia, o Warren Buffett, antes da crise, ele já estava com a cabeça de que alguma coisa estava indo mal. Ele estava, do todo o dinheiro dele, 30% estava no caixa. 30%. Uau. E depois da pandemia, ele ainda aumentou o caixa dele, porque ele está inseguro com certos investimentos. Então, por exemplo, ele vendeu participações de bancos que ele tinha. A primeira que ele vendeu foi as aéreas, porque ele falou assim, olha, não estou dizendo que as aéreas vão quebrar, que é um negócio ruim, mas eu estou inseguro quanto ao futuro das empresas de aviação. Então, ele vendeu e está com um caixa gigantesco. Ou seja, para você ter ideia, na Bolsa, nossa Bolsa brasileira, teve grupos de empresas que realmente despencaram e tem um grupo de empresas que estão mais caras do que estavam antes da crise. E qual que é a característica fundamental dessas empresas que estão mais caras do que antes da crise? Empresas que têm um caixa bem ajustado, empresas que estão com recursos financeiros guardados para sobreviver. Por exemplo, a gente tem lá empresas de varejo, né? Então, no primeiro momento, caiu todas, porque as pessoas vão parar de comprar, vão diminuir. Depois os analistas foram olhando, né, e falaram assim, pô, vem cá, as empresas que não têm dinheiro em caixa, elas não vão conseguir pagar os funcionários, pagar aluguel, pagar um monte de coisa, pagar imposto, vão quebrar por falta de dinheiro no caixa. E empresas que têm dinheiro no caixa, elas vão conseguir pagar as suas contas no momento de crise e elas vão sair depois mais fortalecidas, porque o mercado, por si só, vai limpar os ruins e só vai sobreviver os fortes no final. Então, no final das contas, as empresas que têm o fluxo de caixa ajustados vão sair desse processo fortalecidas, porque o mercado está mais fraco, vai ter menos concorrentes. Entende? Então, por exemplo, você pega Magazine Luiza. Exato. Magazine Luiza, antes da crise, estava na faixa, acho que de uns... Bateu 60, 50, vamos botar aqui, R$50, R$60. E ela chegou a 30, ou seja, caiu pela metade, né, o preço das suas ações. E hoje já está 70, porque o mercado viu o seguinte, cara, o varejo vai quebrar e a Magazine Luiza já está preparada para sobreviver à crise e para vender online. Ou seja, ela anteviu uma coisa de vender online, né, que era uma coisa que ela já vinha trabalhando, já estava preparada para a crise e estava... talvez até um pouquinho de sorte, porque ela tinha feito um lançamento de ações antes da pandemia e estava com um caixa robusto. Né? Sim. E aí você pega, por exemplo, a Via Varejo. A Via Varejo das Casas Bahia, né? Sim, sim. Despencou
bateu lá 3 e pouco, por quê? Estava com menos caixa do que a outra, né? E menos preparada para essa mudança. Quando ela anunciou semana retrasada que ia fazer ia vender ações para aumentar o caixa, as ações dispararam. De R$ 4 já bateu 15. Né? Isso a gente remete a outra questão também. Tá todo mundo reclamando de crise, mas quem está de olho já ganhou 100% em empresas de março para cá. Então, Sim. na crise aparecem as oportunidades, tanto no mercado financeiro quanto no mercado empresarial, que uma coisa tem a ver com a outra. Então, empresário, existem oportunidades aí batendo na tua porta. Se você for quebrável, ficar se lamentando, você não vai ver essa oportunidade. Então, teve gente que já dobrou alguns investimentos de março para cá, sabe? Então, você vê, uma coisa que você me perguntou, que de repente a gente volta nesse assunto, você me mandou uma pergunta ontem, como é que eu coloco uma empresa depois para, de repente, fazer um IPO? Então, aqui já estão dicas. Quando você vai fazer um IPO, você vai ter que ter o fluxo o investidor vai olhar a tua estrutura financeira, né, de balanço. Então, você vê, as empresas que estavam com fluxo de caixa agora, teve uma atenção melhor, né, que tinha dinheiro em caixa, teve a visão, a vontade de ter investidores e foram lá e alavancaram os papéis. Então, para o empresário que quer um dia ter empresa na bolsa, mesma coisa. Quando tiver algum problema, os investidores vão olhar para a tua empresa e vão perguntar assim, qual que é a estrutura do balanço dessa empresa? Quanto que está o caixa dela? Ela consegue sobreviver às flutuações do mercado? Então, já também uma informação para quem quer levar isso para um próximo nível, precisa pensar o seu fluxo de caixa. E o cara sendo lá, a empresa pode ser quebrável, mas o empresário inquebrável, ele tem que ter o fluxo de caixa dele, porque se a empresa quebra, ele tem o fluxo dele para montar um próximo negócio, se for o caso, né? Então, primeira coisa é ter uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência vai te acompanhar de hoje até o resto da sua vida. Porque o Warren Buffett tem 80 e tantos anos e tem lá 30% dos seus investimentos no caixa, esperando boas oportunidades. Ter esse fluxo de caixa, né? Uma coisa que você falou da Magazine Luiza, que eu achei sensacional o movimento que eles fizeram em duas frentes, né? De antecipação, eles se anteciparam a muita gente, não sei o que eu vou fazer, eles fizeram uma antecipação, liberaram um marketplace, então não só uma antecipação de visão de mercado, mas também uma gestão ágil, né? Para quem está assistindo a gente aqui, gente, a gestão ágil, assim, o que está acontecendo agora, o que eu preciso mudar rapidamente para continuar no mercado, para me ajustar nisso, ou então para pivotar mais rápido, ou seja, para sair mais rápido e também perder menos. Então, a gestão ágil, que eu achei que foi impressionante aí dentro do Magalu. E aí, principalmente, dentro das nossas empresas, empreendedor, é ter uma mentalidade de startup, né? O Rafa estava falando agora há pouco sobre o que pode me quebrar. O vendedor de guarda-chuva, assim, sensacional. Então, uma indústria de guarda-chuva, se ficar 3 anos sem chover, quebra o cara. Agora, ele precisa ter uma sessão ali de sentar a bunda na cadeira e pensar o que pode quebrar a minha empresa. As startups que eu conheço, elas sempre estão sentadas pensando o que é que pode quebrar minha empresa. Porque se você pensa de dentro para fora, quando algo de fora vem para dentro, te impacta menos. Porque você já pensou nessa variável de alguma forma. Puta, se ficar 3 anos sem chover, aí nós estamos fritos. O que nós vamos fazer se ficar 3 anos sem chover? Vamos transformar os nossos guarda-chuva em guarda-sol? E aí você começa a ter ideias para diversificar, como a gente falou anteriormente, e manter a tua empresa no mercado. Ou então, para sair mais rápido. Porque o que acontece com muitos empreendedores é que ele vê a onda vindo, ele vê que vai ser um baque. E ao invés de sair da rota de colisão, ele fala, eu vou aguentar isso aí porque eu sou forte. E aí, pum, ao invés de sair antes, ele se quebra. Né? Então, o ponto aqui é sentar, fazer o teu planejamento, estruturar, entender onde é que você vai alocar os teus recursos. E como o Rafa muito bem falou, caixa é rei, né? Muitas vezes o caixa dentro da tua estrutura, você precisa estar com a tua mentalidade em formação de caixa, tanto para uma empresa se você vai abrir sua empresa lá para frente para um IPO, para uma abertura de bolsa de valores, ou se você vai manter ali a sua pequena empresa na tua comunidade, mas para você ter uma vida tranquila, em entender como gerir o teu fluxo de caixa, basicamente entradas e saídas. Como que você faz essa gestão para que entre mais do que saia e você consiga investir aquilo que a diferença, tanto na tua vida pessoa física quanto na pessoa
jurídica. E aí, só ter essa reserva de emergência, a partir da reserva, Rafa, o que é que alguém, se alguém que está aqui assistindo a gente já tem essa reserva de emergência ou está começando, qual o caminho? Primeiro passo, vamos colocar assim, o primeiro passo para investir, por onde você iria ou onde que você recomenda os seus clientes para irem? A partir da Então. reserva de emergência. Tá, beleza. Só para pegar um pouquinho um gancho do que você falou, que você citou Sim. startup, né? A gente tem esse conceito de startup de ser uma coisa que cresce muito. Inclusive, eu fiz aqui live semana passada com um cara que é expert em startup. Inclusive, fiz uma parceria com ele, entrei lá de investidor anjo e tal. Agora, o cara que tem uma empresa que não tem um modelo startup, ele pode usar muitos conceitos. O modelo de startup tem uma coisa muito legal que é o seguinte: a gente tem aquela questão do... você vai entrar com um produto ou com um serviço, só que a startup, uma das características dela é que não coloca muito dinheiro no começo. Então, a gente tem ali o chamado o menor produto viável, né? O MVP, né? O MPV, em português ou em inglês. Então, se você tem um projeto de expansão na tua empresa, faça esse projeto de uma forma do modelo startup. Qual que é o menor modelo viável, o mais barato para você entrar no jogo? Porque tem muita gente que fala assim, poxa, vamos expandir nosso negócio para tal coisa. Aí o cara, por exemplo, vamos fazer uma reforma no escritório, o escritório vai ficar top. Mas o que isso influencia no resultado final? Não é nada, só te endividou. Então, pensa assim, no menor produto viável que você pode fazer para expandir seu negócio. Porque muitos desses produtos, que você está uma ideia apaixonada por ela não vai sobreviver. E você só vai ter gastado dinheiro. Né? Então, depois que você testou com o menor recurso possível, inclusive é um trabalho de criatividade. Né? Por exemplo, eu posso criar um carro, por exemplo, vamos supor que fabricar um carro custe R$30 mil. Né? E aí o empreendedor se desafia, como é que eu consigo construir um carro viável com 5 mil? Com 10%, com 3 mil, com 10% do que seria o normal. Né? Então é um trabalho de criatividade que tem a ver com fluxo de caixa, porque você não vai gastar dinheiro com projetos que nascem mortos. Né? E então, passando para o segundo passo, depois de você ter o seu fluxo de caixa, né? A sua reserva de emergência, que você pode, por exemplo, tanto na empresa quanto na sua vida pessoal, você pode pensar assim, poxa, eu vou ter 3 ou 4 meses de despesas operacionais no meu caixa, por exemplo. Né? Para acontecer alguma emergência, eu tenho ali, não vou precisar pegar empréstimo, não vou pegar me endividar, vou conseguir sobreviver numa boa. Depois, para a pessoa física, é começar a fazer uma carteira de investimentos com essa visão. Que aí a gente pode partir para fazer, comprar ações de empresas, comprar fundos de ações, ETFs, que eu gosto bastante. Ou, por exemplo, quando você está agindo igual a Taleb, né? Você, poxa, eu vou entrar no mercado de ações, só que qual que é o caos do mercado de ações? Né? Daqui a 3 anos, o mercado pode cair 50% de novo. Então, você já pode até começar a sua carteira com alguns ativos antifrágeis, que a gente fala, por exemplo, o dólar, o ouro, né, que são ativos que se beneficiam com o caos. Quando toda crise, o dólar sobe e o ouro sobe também. A gente consegue enxergar isso desde 1920, de repente. Né? Então a gente tem produtos que protegem a sua carteira. E aí você vai começar a comprar ações. Você pode pensar em, de repente, empresas que você gosta, setores que você gosta, se identifica, né? Mas também tem que ter um certo conhecimento, porque você não vai comprar também, vai chegar no mercado financeiro e comprar o que você deu na telha de comprar. Né? Tem que ter uma perspectiva. O que é essa empresa? Será que essa empresa é inquebrável? Será que os gestores são inquebráveis? O gestor tem a visão a longo prazo? Esse cara vai conseguir sobreviver às crises e tal? E aí você vai fazendo uma carteira diversificada. Eu gosto muito também de ter uma parte da carteira em fundos imobiliários, por exemplo. E até eu acho uma obrigação hoje as pessoas fazerem investimentos, tanto nas suas empresas quanto no mercado financeiro, porque o que a gente quer é criar uma estabilidade, uma segurança maior, um conforto e passar para um patamar mais alto ao longo do tempo. Muita gente vivia de juros. Agora, Carol, é impossível. Né? A gente está num cenário que é impossível, porque taxa de juros 2,25. O Copom já deu uma sinalizada que vai baixar para 2% daqui na próxima reunião.
Uhum. 2% é zero. Por quê? Por exemplo, vamos supor que é 2%. Aí você paga 15% de imposto de renda. Você paga alguma taxinha ou outra, cai para 1,80. A inflação é 1,6, a projeção hoje. Então você está dizendo, a gente está falando de um ganho real de 0,20%. Ou seja, se você aplicar 10 mil reais em um ano, você vai ter 20 reais em um 20 ano. reais! Oh, Então, meu tem muita Deus. gente que vivia, por exemplo, fala, Léo, obrigado, cara. Eu vou fazer outro mentor financeiro, que já foi meu aluno. Vamos fazer a Era. live também essa semana aqui no Mentor Fim. Massa. Então, muita gente, na época de juros altos, por exemplo, empresário, né? O pessoal me perguntava, Uhum. até nos encontros, nos coisas. Poxa, você pode fazer uma análise de projeto para mim? Eu falei assim, cara, eu não estou mexendo muito com isso, mas me fala, ó, eu estou aqui querendo abrir, eu tô uma academia que vai ter uma pegada especial, vai ter um cafezinho, vai ter uma cadeira de massagem, estilo Smart Fit e tal, não sei o que, tá? Qual que você acha que vai ser a remuneração do teu capital nesse empreendimento? Ele fala assim, olha, eu estou projetando uns 10% ao ano. Eu falei, então esquece. Eu falei, como assim? O projeto é lindo, maravilhoso, a arquiteta já desenhou. Eu falei, cara, eu tenho uma Selic a 14,5% ao ano. Então, como que você vai arriscar? Esse projeto pode dar certo ou não? Ou A não. Selic é 14,5%, é fato que está 14,5%. Né? Então, se você está planejando ganhar 10%, você está ganhando menos do que a taxa livre de risco. Então, não compensa. Sabe? Então, era muito mais difícil você empreender. Agora, cara, se você desenvolve um projeto para ganhar 6% ao ano, você já está ganhando 3 vezes a taxa básica de juros. Né? Então, Exato. é isso. Então, você aplicar no mercado financeiro, você vê, teve empresas que já dobrou de preço 50% em 3 meses nessa pandemia, né? Uhum. Então, isso vai alavancar o teu capital. Isso vai te colocar numa situação de maior qualidade de vida, de maior patrimônio, né? De maior segurança, sabe? Então, uma carteira diversificada. Com essa queda de juros, eu ia emendar na questão dos fundos imobiliários, Uhum. porque quando a gente tem um juros muito baixo, ativos reais ganham valor, por questões óbvias. Tinha gente que antes tinha um patrimônio, vivia de juros, pagava o aluguel e ainda sobrava dinheiro. Agora não, o Sim. cara vai pensar, opa, não dá mais para fazer isso. O cara vai pensar, de repente, em comprar o imóvel para morar, né? Porque é ativo real, né? Que vai ter, talvez agora vai ter uma valorização maior do que tinha antes. Então, nessa pegada de valorização de imóveis, né? Imóveis vai voltar a ser alguma coisa mais procurada por conta da taxa de juros estar muito baixa. Os fundos imobiliários vão ser também uma boa parte uma parte da carteira dos investidores. Até porque a gente tem uma estrutura hoje legal que a gente recebe aluguel todo mês, livre de imposto de renda, né, diversificando. Uhum. Então, você compra ali fundos imobiliários de galpões industriais, de lajes corporativas e até de shopping center, porque foi os fundos que mais sofreram foi os Sim. fundos... Por quê? Shopping fechado, a loja não recebe renda e não consegue pagar aluguel, Não e tem aluguel. renegociou isso. Agora, Uhum. com isso, surgiram oportunidades. Quais oportunidades? Que a gente tem o preço que é cotado, o fundo, na bolsa, e a gente tem a avaliação patrimonial, que é feita por empresas independentes, daquele imóvel. Então, a gente tem hoje uma coisa que a gente viu lá em 2016, que a gente estava na bolsa, os fundos imobiliários estavam cotados pela metade do preço do valor que realmente vale o imóvel. E aí, naquele ano de 2016 que teve impeachment, os fundos imobiliários subiram 100%, sabe? Então, de novo, o investidor tem que começar a não ver tantos problemas e ver crise como oportunidades, porque Uhum. tem fundos imobiliários que você está comprando abaixo do valor patrimonial, você vai ter que aguentar o tranco nesse período e depois que as coisas voltarem ao normal, esses imóveis vão se valorizar. É o que a gente espera no médio e longo prazo. Então, você vê Que que massa. as oportunidades estão aí. Então, uma carteira com títulos públicos, fundos imobiliários, ETFs, fundos cambiais para você proteger. Por exemplo, a gente está fazendo aqui o nosso dever de casa para se proteger ao longo do tempo. E o Brasil, daqui 30 anos, como é que vai estar? A gente não sabe, Uhum. infelizmente, se está fora do nosso controle, a gente tem que se proteger disso. Como você protege? Você pode ter um dinheiro, parte do seu patrimônio em moeda estrangeira, tanto no Uhum. Brasil quanto fora do Brasil. Hoje é fácil você abrir conta no corretora Investir fora, fora, né? investir fora, porque aí você com algumas dezenas de doses lá fora, se o Brasil quebrar, você tem uma proteção, né? Então você se torna inquebrável
colocando dinheiro em outra economia. Você vê, há uns 2 anos e meio, 3, eu fui esquiar com minha filha lá em Bariloche, né? Na época, o peso, o dólar lá era 18 pesos. 18. Uhum. Hoje está na faixa dos 70 e tantos. Sim. Então, pense quanto que o argentino empobreceu para o resto do mundo. Para ele ficou muito mais caro sair, comprar produtos importados, viajar, ter qualidade de vida, porque o peso desvalorizou. Então, sabe, Rafa, que esse teu comentário para mim, alguns meses atrás, você me falou assim, Carol, uma pessoa que tinha 1 milhão de pesos, um milionário argentino. O cara tinha guardado 1 milhão de pesos. Hoje, esse 1 milhão vale nada. Nada. Porque ele dividiu, era 18 do dólar. Lembra que o peso já valeu $1. Exato. Tá 70, né? Uhum. Então, tá 70. Então o cara era milionário e hoje ele não é. Porque houve essa desvalorização cambial. E aí, se ele está com todos os investimentos em um único lugar, perdeu. Então, existe a possibilidade de investir fora, de empresas conhecidas, de diversificar o seu fundo de investimento. E o que o Rafa comentou, eu quero trazer 2 coisas aqui. Gente, é um momento maravilhoso para empreender se você utilizar a tua visão para ver o mercado. Com a Selic como ela está hoje, a taxa básica de juros da economia como ela está hoje, empreender acaba sendo para você uma saída incrível. E se você já está empreendendo, como que a tua empresa pode retornar para você muito mais do que você imagina. Então, esse é um momento maravilhoso para empreender. E o segundo Rafa, que critérios que quem está aqui precisa utilizar para avaliar uma empresa? Só para a gente colocar que o Inquebrável, assim, ele vai olhar para a empresa dele e vai olhar assim, ó, eu tenho esse critério, eu tenho esse critério, eu não tenho esse critério. Que critérios que você utiliza para avaliar uma empresa ou para avaliar uma ação, para avaliar onde você vai alocar o teu dinheiro, tá? Então, por exemplo, um critério que você me colocou na cabeça foi, Carol, R$1 milhão não é $1 milhão. Né? Então, isso foi um critério. Isso foi um critério que você colocou. Que hoje, R$1 milhão de fato não é. R$1 milhão é $200 mil, menos de $200 mil. Uhum. Então, e entender que essa proporção também foi um critério que você me ensinou e que ficou muito claro para mim. Agora, quais critérios que você olha para uma empresa? Para que você que está assistindo a gente aqui, que critérios para você olhar para a tua empresa? E se tornar inquebrável, porque você vai vendo aqui, esse critério está atendido, esse não, para investir numa empresa. Rafa, o que você olha? Legal. Primeiro, assim, antes disso, o investidor que é iniciante, eu faço de uma forma para ele não precisar ter essa prerrogativa de fazer análise, porque ele simplesmente não vai saber. Então, se a gente faz uma carteira diversificada o suficiente, eu não me importo com os critérios. Por quê? Hoje tem fundos que replicam o índice. Faz tempo, na verdade. Tem fundos que replicam o índice. É uma coisa que até o Warren Buffett faz. Cara, o investidor inteligente, o investidor iniciante e até o médio investidor, ele não tem que ficar fazendo análise. Ele tem que pegar, comprar o índice inteiro, porque ele vai crescer de acordo com a economia. Né? Rafa, eu preciso fazer uma pausa. Gente, vocês estão prestando atenção nisso? Ó. Não precisa fazer análise. Você vai lá e tá ali a carta, não precisa fazer análise. Tem muito empresário que é assim, não, eu tenho que analisar se essa ferramenta dá certo. Se tá funcionando, pega a ferramenta e aplica. Porque é o que eu falo muito, tá? Desculpa te interromper, mas é assim, ó. Não, eu vou ver se essa ferramenta ela é de fato validada por Harvard. Aqui, gente, pega o negócio e aplica. Tá ali já, o critério já tá montado para você. Então, só para fecha o parênteses. Vai lá, Rafa. Não, legal, porque o cara tem que analisar o balanço da empresa e tal. Cara, se você é iniciante, você não tem que fazer isso, na minha opinião, tá? E a minha opinião significa que eu tenho 30 anos de experiência com esse negócio e eu sigo o Warren Buffett, George Soros, John Templeton, Mark Ford, Peter Lynch, Nissim Taleb, tá tudo dentro desse contexto, sabe? Então tem os fundos que tem ali 50 empresas, porque das 50, eu vou comprar as 50. Se 10% quebrar, vai ter 90% que vai me sustentar. Ponto. Então, tem essa primeira prerrogativa, você não precisa ter essa análise. Segundo, uma das coisas fundamentais que a gente falou já, que aí toda aquela tese do fluxo de caixa como é que está o fluxo de caixa dessa empresa? Está muito endividada? Ou está sobrando dinheiro no caixa? Como é que está a estrutura de capital dela? Não quer dizer que ela não está endividada, não é ruim, porque às vezes tem um nível de endividamento que fica ótimo, porque a pessoa ela consegue usar de eficiência tributária para isso. Aí a gente consegue olhar também coisas que são bem conceitos de startups. O negócio é alavancável? O negócio é global ou é regional?
Então, por exemplo, aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Que aí fica fácil. Sim. Você tem que marca de telefone? Eu utilizo, claro. Não, do aparelho. Ah, iPhone. iPhone. Então, aí você pensa assim, a Apple, ela vende telefones regionalmente ou globalmente? Ela impacta Globalmente. um grupo Uhum. pequeno de pessoas ou um grupo gigante de pessoas? Há quanto tempo a Apple está criando soluções para desenvolver a humanidade? Porque você pode pensar assim, criou o iPod, mas o iPod tem uma vida é, vai acabar, é uma fase, né? Então, eu posso pensar assim, pô, vai acontecer alguma coisa que o telefone vai acabar. Vem cá, mas a Apple já passou por isso algumas vezes e ela saiu porque ela criou, inovou e inventou coisas que a gente passou a consumir. Então, esse tipo de empresa eu gosto. Né? A Amazon Uhum. começou vendendo livro. Assim, vai acabar livro impresso. A Amazon vai quebrar? Hoje é a empresa mais cara do mundo. E, né, o seu Sim. dono lá é o cara mais rico do mundo, com cento e tantos bilhões de dólares. Então, assim, qual que é a capacidade da empresa no passado de ter suportado crises? Ou seja, o manager da empresa teve uma visão de ser inquebrável, sabe? Sim. Então, é isso. Então, por exemplo, isso não quer dizer que são só coisas tecnológicas. Por exemplo, a Vale. Né? A Vale ela vende a coisa mais básica do mundo, que é minério de ferro. Só que o seguinte, cara, a Vale está mais cara do que antes da crise, porque o Trump falou que uma das coisas para sair da crise ele vai fazer infraestrutura. Uhum. É Construção civil, né? impossível, Vai investir é na construção civil. impossível construir sem minério de ferro, sabe? Então, o produto que a minha empresa, que a empresa fornece, ela é uma necessidade global, uma necessidade básica, ou é uma coisa de luxo vendida por um pequeno grupo para um pequeno grupo de clientes? Então, se você começa a pensar sobre isso, você começa a pensar em empresas que vão sobreviver nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. É por aí. Sim. Legal, que legal, Rafa. Que massa você ter dito isso, desses critérios básicos e tudo que a gente está batendo um papo aqui, nós estamos encaminhando para o final da nossa live, é para que você entenda como que você pode levar a tua vida e a tua empresa para um próximo padrão. Existe um novo padrão de você, existe um novo padrão da tua vida, existe um novo padrão das tuas finanças. E talvez você não esteja nesse padrão por uma falta de uma única coisinha, que muitas vezes é conhecimento aplicado. Porque conhecimento é poder em potencial, conhecimento aplicado. E certa vez, quando a primeira conversa que eu tive com o Rafa, que eu estava nos Estados Unidos, até lá no evento do Tony, a gente trocou uma ideia, o Rafa me falou assim, ó, que muito do que você precisa é a orientação adequada. É você, de fato, ver quem já percorreu o caminho, 30 anos, 20 anos, já errou, já aprendeu com o erro. A Apple, por exemplo, inovou. As empresas inovam. Para uma empresa que tenha alavancagem global ou regional, ou se é alguma coisa que você precisa ou não, é olhar para essa empresa, olhar para a tua empresa e pensar assim, como que eu estou inovando hoje? E qual que é o conhecimento que eu preciso para inovar? O que é, se eu não estou no patamar que eu quero, é porque eu não sei alguma coisa. E onde que está esse conhecimento? Como que eu busco esse conhecimento? Porque sempre existe um nível acima, tanto para você, nas tuas finanças, nos teus investimentos, quanto para a tua empresa, em qualquer área da tua vida, na tua saúde, no teu fluxo de caixa, e sempre tem um nível acima. E por que você não está lá ainda? Talvez, é colocar o que a gente colocou aqui, falou aqui em prática, pegar esse conhecimento, colocar em prática e buscar novas fontes e colocar em prática. Que o segredo do sucesso é aprender e aplicar. Aprender o que você está vendo aqui e aplicar o que você está vendo aqui. E se você precisar de mais conhecimento, se você precisar de mais direcionamento, mais orientação, eu e o Rafa, nós estamos aqui e eu quero deixar esses próximos minutos para o Rafa finalizar e também deixar os seus contatos, Rafa. Como que a galera que está aqui pode entrar em contato contigo? Aqui pelo Instagram, você se conecta aí no @mentorfim, que aí manda um direct, a gente troca ideia. O meu propósito hoje é ajudar pessoas com essa questão do fluxo de caixa pessoal, conquistar uma independência financeira através dos investimentos. Então, te auxilio a fazer uma carteira de investimentos tanto no Brasil quanto fora dela, né? Usando todos esses conceitos que eu fui aprendendo nesses últimos 30 anos. Então, tendo alguma dúvida, querendo fazer investimentos, se conecta aqui no @mentorfim.
Eu também tenho, aqui eu vou ter live aqui essa semana, 2, 3 lives que estão programadas já também, além de te acompanhar, as suas lives são fantásticas, que me ajuda muito no meu, Gratidão. porque eu sou investidor, mas não sou tão empresário, né? Então, eu aprendo a ser empresário com você. Então, Obrigada. as pessoas se conectem no Mentorfin, mandam um direct. Tem também meu canal do YouTube, que aí lá no direct, na minha bio, tem lá os links. Você pode ver, tem vídeo toda semana sobre mercado financeiro, investimento, alguns investimentos que eu faço, que eu recomendo, né? Além da minha mentoria, do meu curso digital também que está aí disponível. Então, façam. E todo grande investidor, toda pessoa de sucesso, ela, empresário principalmente, de sucesso, ele não tem medo de pagar consultoria. Não tem. Não tenha medo de pagar uma consultoria para sua empresa, porque vai trazer a visão de pessoa de fora, vai simplificar o teu caminho, vai encurtar, vai diminuir os seus erros e vai te colocar como pessoa inquebrável e como empresa inquebrável também. Mas não se importe se a empresa quebrar. O importante é que você não seja inquebrável para você poder continuar a sua vida, continuar os seus empreendimentos, continuar os seus investimentos e usar os erros para se alavancar. Né? Então, fazendo tudo isso, acho que você vai ter aí realmente vai passar, igual você fala, para um próximo nível. Pessoas que querem passar para um próximo nível, fazem isso. Carol, Que massa. obrigado pelo convite. Gratidão. Eu que Conta agradeço. comigo. Foi demais, foi E é sempre bom demais. estar contigo. Que massa, gratidão. Gente, quem assistiu aqui a gente, sou muito grata ao Rafa, sempre muito pronto a atender e sempre me mandando, Carol, manda aí o que nós vamos falar amanhã. Então, eu sou muito grata também pela sua paciência, gratidão enorme. E, pessoal, quem é inquebrável, essa mentalidade de inquebrável é o que eu estou trabalhando nessas 4 aulas. Ontem foi a primeira, hoje a segunda, terceira e quarta aula de como você se torna ainda mais inquebrável. O link está aqui. Semana Empreendedor Inquebrável, também tem na nossa bio, todos os canais, Telegram, YouTube, as aulas estão acontecendo gratuitamente no YouTube e vão acontecer hoje, amanhã e quinta-feira. Então cadastre-se para ficar por dentro. Ontem foi incrível a aula, dá uma olhadinha nos comentários da foto, que é a última foto que eu postei, a aula foi sensacional, terminou 11 e pouco e eu ainda vi a galera que me acompanhou ontem, tá aqui de manhã. Vocês estão todos uns loucos, né? A galera gosta, o pessoal que tá totalmente inquebrável é assim. O inquebrável, ele entende o preço que ele precisa pagar para chegar no próximo nível. Rafa, gratidão imensa. Espero encontrá-lo em breve, numa próxima aula, numa próxima live ou pessoalmente, num papo. Gratidão novamente. E galera, nos vemos em breve na nossa próxima aula. Beijo, Rafa. Gratidão, gratidão. Até mais. Até mais.